No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, ótima manhã de sábado para você. Começa agora o Você Melhor, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Muito obrigado pela audiência em todo o estado do Paraná. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. E neste momento de dor e desespero, estendemos nossas mãos e nossos corações às vítimas da tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Cada gesto de solidariedade conta, cada doação faz a diferença. E juntos podemos ajudar a reconstruir o que foi perdido e restaurar a esperança. Por isso, pedimos a todos que se unam nesse esforço de apoio às famílias afetadas. Nenhuma contribuição é pequena demais quando é feita com o coração. Juntos somos mais fortes. Podemos fazer a diferença e você pode doar através desse QR Code que está aqui na tela. Doando através dele, você fortalece todas as organizações apoiadas pela campanha. Veja os destaques do programa de hoje. Enxerto de gordura, você já ouviu falar? É um procedimento indicado para pacientes que querem mudar o contorno corporal. Veja com o cirurgião plástico Dr. Fernando Cooper. Intolerância à glicose no começo da gravidez. Atenção, esse pode ser um sinal da diabetes gestacional. Assunto da nossa entrevista com a médica endocrinologista doutora Josiane Dete. Ultrassom microfocado, você conhece? É um tratamento que deixa a pele mais firme de modo natural, melhorando o contorno e corrigindo pequenas imperfeições. Veja com a médica dermatologista doutora Mariana Hammerschmidt. Problemas digestivos, como dores abdominais, queimação e refluxo. Um exame bastante utilizado pode descobrir a causa desses desconfortos. É a endoscopia. Entenda com a médica do aparelho digestivo, doutora Isabela Fávero. Agora no Você Melhor na Band. Você já imaginou usar a própria gordura do corpo para realizar procedimentos estéticos nos glúteos, seios e até mesmo em algumas partes do rosto, como nos lábios? Saiba que isso é possível com a técnica conhecida como enxerto de gordura. É o que vamos entender com o médico cirurgião plástico Dr. Fernando Cooper. Olá, Gui! Saudações para você que me acompanha aqui no Você Melhor. Hoje vamos falar sobre enxerto de gordura, procedimento conhecido no meio médico como lipoenxertia. É indicada para pacientes que queiram mudar o seu contorno corporal, como aumentar os glúteos, contorno do colo das mamas ou regiões da face. A gordura que será remanejada é tirada de alguma parte do corpo do próprio paciente, por meio de uma lipoaspiração. Dessa forma, tratamos essa gordura, processo no qual o cirurgião plástico retira o soro e resíduos de célula de sangue. Após tratar a gordura, o médico irá aplicá-la no local desejado. O enxerto de gordura pode promover a restauração de uma parte atrofiada, desgastada ou mesmo ausente em alguns lugares do corpo. Também pode servir de tratamento e prevenção do envelhecimento cutâneo ou de deformidades presentes desde o nascimento. Ainda é utilizado para aumento do contorno de glúteos, mamas, coxas, face, entre outros, quando não estão em harmonia e há o desejo em mudar. Por se tratar de um procedimento que coleta a própria gordura da pessoa por lipoaspiração e preenche a área desejada, as cicatrizes são mínimas. A gordura, depois que é integrada ao local pretendido, dá um aspecto de melhoria e rejuvenescimento, ainda mantendo uma consistência macia. É importante falar que esse procedimento é feito em hospital equipado e necessita de anestesia. É importante também falar sobre a absorção dessa gordura pelo corpo. Sempre que fazemos um preenchimento de gordura, até 50% poderá reabsorver, pelo menos metade sendo permanentemente integrada ao corpo da paciente. O enxerto de gordura tem uma grande duração e os resultados definitivos podem ser vistos após cerca de 60 a 90 dias da realização do procedimento. Por hoje eu fico por aqui. Um abraço e até nosso próximo encontro. Você sabia que a obesidade ou ganho de peso excessivo na gravidez podem ser fatores de risco para diabetes gestacional? Uma condição exclusiva das gestantes que gera a hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no sangue. Entenda com a médica endocrinologista doutora Josiane Dete. Olá, Gui! Agora um bate-papo aqui com a doutora Josiane Dete. Ela é endocrinologista e o tema será
diabetes gestacional. Doutora Josiane, seja muito bem-vinda ao programa Você Melhor. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante e frequente na vida de muitas mulheres gestantes. E o que é o diabetes gestacional? O diabetes gestacional é um tipo específico de diabetes que acontece na gestação, onde há um aumento dos níveis de glicemia, uma hiperglicemia, por uma intolerância ao açúcar, aos carboidratos. E essas mulheres não tinham alteração prévia à gestação. E por que isso ocorre? Porque a placenta ela produz alguns hormônios que causam resistência à ação da insulina, que é o nosso hormônio que ajuda a glicose a entrar dentro da célula. Então, se a mulher já tem uma predisposição e o pâncreas não consegue produzir mais insulina para vencer essa resistência, acaba desenvolvendo o diabetes gestacional. E quais são os fatores de risco? Existem vários fatores de risco. Hoje a gente sabe que as gestantes estão engravidando mais tarde, então a idade materna avançada, acima dos 35 anos, já é um fator de risco importante. Obesidade, muitas mulheres com ganho de peso já estão entrando na gestação com um peso maior ou que ganham muito peso durante a gestação. Qualquer fator que leve à resistência insulínica prévia à gestação, como síndrome de ovário policístico, esteatose hepática, hipertensão arterial, também são fatores para o diabetes gestacional. E mulheres que já tiveram diabetes gestacional em gestações prévias. E mulheres que às vezes não fazem um diagnóstico, mas a gente detecta as complicações, como gestantes que os bebês são grandes, né, a gente chama de macrossômicos, ou polidrâmio, quando é um aumento do líquido amniótico e às vezes a barriga da gestante fica um pouco maior. E o diagnóstico, como é feito, doutora? Então é importante a gente falar porque o diabetes gestacional, ele é uma doença assintomática, então ela não causa sintomas, é silenciosa. Então a gente precisa detectar, fazer a avaliação de todas as gestantes. Então o que é feito durante o pré-natal? Já é rotina que na primeira consulta do pré-natal, essas gestantes façam uma glicemia de jejum, que vai avaliar o nível de açúcar, principalmente já para detectar alterações prévias ou do início da gestação. Então se essa glicemia de jejum estiver acima de 92, isso já fecharia o diagnóstico de diabetes gestacional. Certo. E quais as complicações para a mamãe e o bebê? Para a mãe, a gente pode ter alterações como hipertensão gestacional, risco de pré-eclâmpsia. Essa gestante ela tem maior risco de cesárea. E também ela tem risco a longo prazo de desenvolver diabetes tipo 2. Então, é mudança do meio intrauterino causando alterações a longo prazo para esse bebê também. Doutora, muito obrigada pela entrevista e tem as redes sociais aqui também para seguir a doutora. Muito obrigada, agradeço. Um tratamento facial com estímulo na produção de colágeno, que é a proteína responsável por manter a pele firme, além de ser importante na restauração de células mortas. É ultrassom microfocado. Quem explica pra gente é a médica dermatologista doutora Mariana Hammerschmidt. Olá, eu estou aqui com a doutora Mariana Hammerschmidt e agora uma super entrevista sobre ultrassom microfocado. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Você Melhor. Obrigada, Tarsila, obrigada pelo convite, tá, da participação. E conta para o pessoal aí que está acompanhando o programa o que é o ultrassom microfocado. Então, o ultrassom microfocado é uma tecnologia que age nas camadas profundas da pele. Ele faz um aquecimento dessas camadas profundas que levam a contração e estímulo de colágeno, que é o que dá firmeza na pele. A gente tem que imaginar que a nossa pele é como se fosse um sanduíche, ela tem camadas. E o ultrassom microfocado, ele vai agir nas camadas mais profundas, que a gente chama de SMAS, que é a camada muscular, e o aquecimento dessa camada leva ao efeito lifting, aquela levantadinha no rosto que todo mundo procura. Ao atingir a derme, que é a segunda camada, ele vai levar ao estímulo de colágeno, a firmeza. E quando ele atinge a gordura, ele causa redução da gordura, fazendo um afinamento do rosto, emagrecimento da papada e melhora do contorno. Isso tudo sem cortes, sem agulha e sem dor nos equipamentos mais modernos, como o Liftera que a gente trabalha aqui na clínica. E como é feito o procedimento, doutora? O procedimento é muito simples, a aplicação. Então a gente faz um desenho das áreas que vão ser tratadas e daquelas áreas onde ele não pode ser aplicado. É aplicado um gel de ultrassom e depois é feita a aplicação das ponteiras de acordo com a profundidade que eu quero atingir, número de disparos, energia, de acordo com cada paciente.
Para você ter uma ideia, o tratamento de um rosto leva em torno de 1 hora, tá? Mas ele pode ser feito somente região periocular, somente região da papada, pescoço. Na verdade, pode ser usado no corpo todo. Ótimo. E como é o pós-tratamento? É muito tranquilo. Eu explico para o paciente que ele não causa lesão da camada superficial, porque ele é um equipamento, uma tecnologia de camada profunda. Então você não fica vermelha, ele não faz queimadura, a gente pode ter um pouquinho de dor à palpação, eu falo que é como se você tivesse levado um tapa no rosto, então quando você aperta profundo você sente dor e você pode ter um pouquinho de inchaço, mas você pode sair do procedimento, passar maquiagem, trabalhar e ir para o shopping tranquilamente. E qual é a durabilidade do procedimento? Então assim, ele é um tratamento que ele tem uma ação, ele começa a aparecer o efeito após 2 a 4 meses, então tem que ter um pouquinho de paciência, mas a manutenção, a necessidade de repetir é anual, 1 vez ao ano. Certo. Se você ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato com a doutora Mariana, tem as redes sociais aqui também para segui-la e aproveitando também para agradecer a entrevista. Muito obrigada. Adorei participar. Obrigada, até mais. Um exame que ficou popular entre pacientes com desconforto na região do estômago é a endoscopia, que só deve ser realizada após avaliação do pedido médico. Entenda mais com a médica do aparelho digestivo, doutora Isabela Fávero. Olá, eu estou recebendo a doutora Isabela Fávero. Doutora, seja muito bem-vinda ao Você Melhor. A doutora é especialista em aparelho digestivo e vai explicar sobre a endoscopia. Doutora, conta para o pessoal quando é necessário a endoscopia. Então, a endoscopia, imagino que é um exame que muita gente já tem ouvido falar, né? É um exame que a gente pode usar tanto para diagnóstico quanto para tratamento em algumas situações, né? Quando a gente fala em diagnóstico, pacientes, por exemplo, que tenham dor ou dificuldade para engolir, história de sangramento do trato gastrointestinal recente ou ativo, pacientes com refluxo esofágico sem melhora com o tratamento medicamentoso, vômitos persistentes, né? Acho que essas são as situações mais comuns. E quando a gente fala em tratamento, a endoscopia pode ser usada para colocação de tubo para alimentação, então uma gastrostomia ou a passagem de uma sonda nasointeral. Em situações que a gente precisa fazer uma dilatação esofágica, pacientes que têm estenose, para tratamento de lesões hemorrágicas, até mesmo pacientes que apresentem alguma complicação cirúrgica, né, e seja necessária uma intervenção, para a realização de uma biópsia, né, para o diagnóstico de alguma situação. Então, acredito que essas são as principais situações em que a gente vai solicitar uma endoscopia. E o que este exame visualiza? O endoscópio é um tubo que tem uma luz na ponta, né, então ele é introduzido pela via oral. E a partir daí, as principais coisas que a gente pretende ver no exame são o esôfago, o estômago e o duodeno, né? Claro, a gente consegue ver com algumas outras coisas no exame, que talvez não sejam o objetivo principal, a gente consegue ver as cordas vocais, seio piriforme, quando a gente está fazendo o exame, existem algumas manobras, então a gente consegue ver se o paciente tem uma hérnia de hiato, por exemplo, né? Fazendo uma manobra de retroflexão, principalmente esôfago, estômago e duodeno, né? É até um outro nome do exame, né? Certo. Que é a esôfago gastroduodenoscopia. E como é feito o exame? Os pacientes recebem uma sedação endovenosa, né? Então eles vão estar dormindo. É por isso que a gente fala que é um exame tranquilo, né? Os pacientes geralmente nem se lembram do momento do exame. Então o paciente ele vai estar numa posição em decúbito lateral, que a gente chama, ele vai estar deitado para o lado esquerdo, né? É colocado um bucal no paciente e aí o aparelho do endoscópio a gente vai introduzir pela boca, né? E o médico que está fazendo o exame, sempre olhando numa tela, mexendo ali no exame, ele vai guiando esse tubo até chegar no duodeno, para conseguir ver tudo que a gente precisa visualizar. Tá certo. Obrigada, doutora, pela sua participação aqui no programa Você Melhor. Agradeço. E quem quiser saber mais sobre o assunto, marcar uma consulta, tem aqui abaixo as redes sociais e também o telefone para contato. Volto com você, Gui. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Conheça a Casa das Cadeiras em Curitiba e Paraná Decor em Foz do Iguaçu. Siga no Instagram. Além do Paraná, o programa é exibido também em Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos no próximo sábado aqui na tela da Band. Até lá!